Hello my friends, welcome to our class this evening. Seja bem-vindo à nossa aula desta noite com a atividade que está na página 11, a letra U. Letter U, complete the paragraph about you using the time. Pause o vídeo, complete o texto com os verbos que estão entre parênteses e voltamos a nos falar daqui a pouquinho. Atividade feita, eu vou ler o texto e nós vamos completando com os verbos que estão entre parênteses, ok? Não é difícil, vamos lá? Aqui eu tenho o verbo wake up, que significa acordar. Acordar, certo? Vamos lá? I wake up. Olha que legal! Basta eu tirar o verbo dos parênteses, né? De dentro do parêntese e pronto, já tem uma frase no presente. Eu acordo at. Que horas você acorda? Eu, Enio Michel, eu acordo às 6 horas. I wake up at 6 o'clock. And a palavra get com a palavra up significa levantar. And I get up. Deixa eu ajustar aqui. And I get up. E eu levanto. Não tenho que fazer modificação nenhuma no verbo, tá? Porque eu tenho primeira pessoa do singular, que significa eu. I get up at 6:10. I get up at 6:10 or 10 minutes past 6. I wash significa o que wash, pessoal? Lavar, muito bem. I wash my face. Eu lavo o meu rosto. And I brush. And I, aqui tenho que colocar o I, caso queira. And I brush. Mas se você não quiser, não precisa. My teeth. E eu escovo, porque brush é escovar. I drink, beber, tomar. I drink milk. And I eat, comer. And I eat, ou eat, cereal for breakfast, cereal no café da manhã. After breakfast, após o café da manhã. Verbo go, significa ir. I go, somente o go, to school. My father, agora aqui eu preciso ter atenção. My father significa meu pai, é uma pessoa só. Então eu devo adicionar S ao verbo como regra geral. And my father drives me to school. Meu pai me leva para a escola de carro. In the afternoon, I study with my sister Mary. Eu estudo com minha irmã Mary. She, observe novamente que aqui, meninos e meninas da Helena Kemper, nós temos a palavra she. She helps me. She helps me, ou she helps with my homework. Ela ajuda com o meu dever de casa. Se eu quiser completar aqui com a palavrinha me para dar mais textualidade, eu posso. She helps me with my homework. Ela me ajuda with my homework, com o meu dever, com a minha tarefa escolar. It is usually, normalmente, a palavra usually significa normalmente. Difficult, difícil. Entre parênteses, vocês têm aí a palavra not, que significa não, e understand, que significa entender. Como eu tenho a negativa, I do not, certo? Porque a palavrinha do auxilia a construção da negativa. And I do not understand. I do not understand math. E eu não entendo matemática. My sister. Observe, meus queridos, que nós temos aqui a palavra not. No entanto, eu tenho aqui o my sister, que é a terceira pessoa do singular, minha irmã. Para a primeira pessoa, nós usamos o do, para negarmos. Só que para a terceira pessoa do singular, ou para o singular,
nós vamos usar a palavrinha does para negar. My sister does not study, ou seja, minha irmã não estuda in my school, na minha escola. At night, à noite, my parents, a palavra parents, que dá a ideia de ser parentes, é pais. My parents, meu pai e minha mãe, arrive, significa chegar. Então, my parents arrive home from work. Chega em casa do trabalho. From, do trabalho. We talk. A palavra talk significa conversar. About our day. E nós conversamos sobre o nosso dia. Eu vou ler o texto. Vocês vão acompanhar lendo silenciosamente comigo este texto. E depois você vai repetir esse texto comigo. É a atividade auditiva e oral, tá bom? Vamos lá? Atenção, eu vou ler e você vai acompanhar silenciosamente. Let's go! I wake up at 6 o'clock and I get up at 6:10. I wash my face. I brush my teeth. I drink milk and eat cereal for breakfast. After breakfast, I go to school. My father drives me to school. In the afternoon, I go to school. My father drives me to school. In the afternoon, I study with my sister Mary. She helps me with my homework. It is usually difficult. It is usually difficult. I do not understand math. My sister does not study in my school. At night, my parents arrive home from work. We talk about our day. Muito bem, vamos para a segunda etapa. Nesta parte, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a estrutura do present simple or simple present. O que você precisa saber a respeito do simple present? Já comentei com vocês. Vamos até mudar a cor aqui. Vamos colocar a cor branca ou gelo. O simple present or present simple é usado para falar sobre hábitos. É usado para falar sobre rotina. Então, quando você quiser falar sobre hábito ou sobre rotina, basta você pensar assim: eu vou precisar da pessoa, que é o sujeito, tá? Mais a ação rotineira, a atividade que aquela pessoa faz no dia a dia. Em outras palavras, como é a estrutura do presente simples, pessoal? É o sujeito mais o verbo, tá? Então esta seria a fórmula do presente simples em inglês. E ele é tão simples, pessoal, que eu vou explicar para você aqui. Em inglês, em português, melhor dizendo, eu tenho que me preocupar com todas as variações do verbo, né? Por exemplo, o verbo dançar. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Observaram que este verbo dançar em português, que indica hábito, indica rotina ou uma verdade, tem várias terminações. Em inglês, o meu foco vai estar no verbo, porém aqui eu vou ter apenas duas variações. Apenas duas variações. Aí você me pergunta, como assim, Enio Michel? Se eu pegar o mesmo verbo, o verbo dançar, e conjugar este verbo dançar para você aqui em inglês, observe como ele ficaria. Eu danço em inglês, como fica? I dance. Ok? Se eu quiser falar você dança, you dance. Observe. Deixa eu mudar a cor.
Da frase I dance para a frase you dance, o verbo não sofreu nenhuma alteração, tá? E eu já sei que quando eu digo assim I dance, eu sei que a palavrinha I significa eu e é a primeira pessoa do singular, porque eu estou falando com você, meu amigo, minha amiga, you, que é a segunda pessoa do discurso, a segunda pessoa do singular, porque você escuta o que eu falo. Agora, meus queridos, quando você escuta o que eu falo sobre alguém, este alguém é ele, he, dances. Se você ouviu até a minha pronúncia, já percebi uma variação aqui. E a variação que eu observei aqui foi qual? Que eu adicionei a letrinha S ao verbo. Aí você pergunta, mas por que isso aconteceu, Enio? Porque toda vez que eu tiver a terceira pessoa do singular, e normalmente a terceira pessoa do singular é sobre quem ou sobre o que nós falamos, se estivermos singular, obviamente, é que eu vou colocar, é que eu vou adicionar a letrinha S ao verbo. Os mais comuns é a palavrinha he, que significa ele, a palavra she, a palavra it, ou então nomes ou sujeito no singular. Aí eu faço o quê? Eu tenho uma regra geral. Qual é a regra geral? Adicionar a letrinha S. Nós vamos adicionar como regra geral a letra S ao verbo, tá? Aí, meninos e meninas da Helena Kemper, entra aquilo que eu comentei com vocês. O que eu comentei com vocês? Que em inglês nós temos duas variações. A primeira é a mesma, é a forma do verbo que você já conhece. Primeira variação. A segunda variação entra aqui, na adição da letrinha S ao verbo, tá? E se eu observar, tudo isso aqui, ó, você sabe, é singular, tá? Porque agora, se eu quero falar no plural, você também já aprendeu, porque nós sabemos que nós, no plural, é we dance. Observe que eu voltei à primeira forma do verbo, ele não mudou, certo? Continuou com as duas variações. Em português são 6. We dance, you, que significa vocês também, dance. Mesmo sendo plural, observe que não mudou. E por fim, they dance. Eles dançam. O verbo não mudou. Continuei com a variação number one, com a primeira variação. Estas partes aqui, nós sabemos então que elas, né, as frases aqui abaixo com we, you e they formam o plural. E eu posso dizer ainda que quando eu tenho a palavrinha we, eu tenho aqui a primeira pessoa do plural, you a segunda pessoa do plural e they a terceira pessoa do plural. Mas, Enio, por que o we é a primeira pessoa do plural? Porque o we, meninos, vocês sabem que significa nós. Nós estamos falando, eu estou aqui no meio, nós estamos falando para vocês, meus queridos colegas. Observem, you passa a ser vocês, a segunda pessoa do plural, porque é plural, né? E a segunda porque nós estamos falando para vocês sobre eles, sobre os alunos que dançam samba. Então, they passa a ser a terceira pessoa do plural, ok? No entanto, nós já sabemos, nós temos a mais pura certeza que nem todos os verbos recebem S. Nós temos aqueles verbos, e eu vou até anotar do lado de cá no cantinho. Nós temos os verbos que terminam em S, SH, CH, X, O e temos também o Z. Estes verbos, quando aparecerem, vocês vão ter que observar o seguinte.
Estes verbos terminados com estas letrinhas, eles vão receber um pouquinho a mais que S. Eles vão receber a terminação ES, ok? ES. E se você me perguntar, mas Enio, por quê? Eu vou te dar exemplos. E vou te dar exemplo com o verbo terminado em S. E o verbo que eu vou usar é o verbo miss. Observem aqui. Miss termina em S. Se não bastasse, termina com 2 S's. Miss significa perder. Meninos, se eu quiser falar assim, deixa eu pegar um exemplo agora com este verbo aqui, o verbo miss. Se eu pegar a frase, observe bem. I miss the bus. Eu perco o ônibus. Beleza. Tive que mexer no verbo? Não. Mas se eu falar assim, ó, ele ou Maria. Maria é uma pessoa só. Maria miss... Opa, vamos parar aqui agora. Observe. O que eu aprendi do lado de cá, do lado esquerdo da tela, que quando eu tenho o sujeito singular, o verbo aqui não tem que receber a letrinha S, mas espere, ele já termina em S. Ó, ele termina em 2 S's. Assim sendo, se eu puser aqui mais um S, você já viu ou ouviu alguma palavra com 3 S's? Não. Então, podemos citar que nós adicionamos ES uma característica por causa da forma que nós escrevemos, né? Não existe palavras com 3 S's. E outra coisa, deixa eu apagar aqui. Não quero apagar a tela, então deixa eu cortar aqui. Opa, apagar isso. Beleza. Voltando para cá. Vamos colocar aqui o verbo então. Maria miss. Vou colocar a regrinha aprendida aí acima. Qual é a regrinha aprendida? Vamos adicionar o E antes do S. Aí dá certo. Maria misses the bus. Tá? É mais por uma questão de som. Deixa eu passar para você agora uma outra informação. Os verbos que terminarem em consoante mais Y, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar o Y e vou adicionar a terminação. Ó, tiro o Y, tomem nota aí, e adiciono a terminação I, para somente depois colocar o ES, ok? Yes, com I, certinho? Por exemplo, a palavrinha cry significa chorar. Maria cry every night. Observe, Maria cry every night. É um verbo que vocês, observando atentamente, chegam à conclusão que ele termina em R mais Y, aqui no cantinho. O que eu tenho que fazer então, de acordo com a regrinha? Tirar o Y. Vamos tirar o Y, ok. E adicionar a terminação IES. Concordam comigo? Vamos adicionar então. Tiramos o Y, colocamos o I. Maria cries every night. Maria chora todas as noites. Vamos fazer um efeito especial aqui enquanto você anota estas observações e vamos fazer um exercício. Passa o efeito. E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, pause o vídeo e faça este exercício que está aqui na tela. Agora que você fez o exercício, nós vamos corrigi-lo. Aqui eu tenho uma conversa entre you, você, com seu amigo friend. Vamos lá? Então eu poderia chegar e dizer assim apenas como exemplo, tá bom, pessoal? Hello. Hello, Carlos. What time do you wake up on weekdays? Weekdays, pessoal, é de segunda a sexta, tá? Ou dias úteis. Alright? Mas de segunda a sexta. Aí o Carlos vai responder assim, que é o meu amigo. I
wake up at 5 o'clock, por exemplo. But on weekend, aí já é o quê? Quais dias da semana? Sábado e domingo. On weekends, ou seja, aos sábados e domingos, eu acordo, I wake up, um pouquinho mais tarde, certo? I wake up at 7. What do you do? What do you do on weekend? O que você faz nos finais de semana? Aí vai da sua criatividade, da sua, né, das suas ideias. Por exemplo, I watch TV series, por exemplo, né? Estamos na quarentena, não podemos sair tanto. I go to the farm, e assim por diante. Você pode fazer N coisas. E você? O Carlos me pergunta. I listen to the radio. Eu escuto rádio. Or I chat with my friends. I chat with my friends on the internet. E assim por diante. Simples, né? Fácil. Continuem praticando, continuem realizando as nossas atividades. Assim que você terminar, tire uma fotografia e poste na nossa sala, né, nas suas tarefas, nas suas atividades, na nossa sala virtual no Google Classroom. Thank you for watching our class today. Have a good night, my friends. Thank you so much.